Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, algumas breves palavras neste grande dia dentro da Quaresma, abrindo todas as exceções do tempo quaresmal para render a São José os devidos louvores. Dizia no início que nós celebramos hoje este belo título de São José, dentre de tantos títulos que São José possui. A gente olha muito para os títulos de Nossa Senhora, que são inúmeros, mas São José também possui muitos títulos. E hoje nós celebramos o mais belo título de São José, o esposo da Virgem Maria. Ele que é o patrono da igreja. E por que a igreja viu em São José este patrocínio? Um homem que deve, nós todos temos as nossas devoções, as nossas paróquias e comunidades têm os seus padroeiros, as cidades têm os seus padroeiros, mas São José é padroeiro da igreja no mundo inteiro, justamente por também um título que ele recebe de guardião do Redentor, aquele que guardou, que cuidou da igreja que nascia. Cristo, cabeça da igreja, ao nascer Cristo, nasce também a igreja. Então São José cuida da igreja desde o início. Cristo, cabeça da igreja, está sob os cuidados, o patrocínio de São José desde o seu nascimento. Por isso, ele é o patrono da igreja nascente e da igreja no universo inteiro, nos dias de hoje. Como pai putativo de Jesus, como já conhecemos, já sempre nos explicado isso, não um pai adotivo, pois quem adota escolhe a criança que quer ser adotada. José não escolheu ser pai de Jesus, ele foi escolhido, ele recebeu um encargo. Então, este título também de pai putativo significa que José não é o pai de fato, mas é de direito, assim como na sociedade é usado esse termo também. Então, José é este homem do qual Deus escolheu para ser o pai do seu filho. Deus, vindo ao mundo, quis chamar Maria de mãe e José de pai. Assim, então, nós todos também podemos chamar José de pai. Hoje também é um dia para se desejar feliz Dia dos Pais, de rezar pelos pais, de homenagear os pais, porque celebramos este pai da igreja, este pai de todos nós que somos também filhos da igreja. Nós ouvimos a genealogia de José, as promessas do Antigo Testamento. Em José se realiza a promessa de Deus. José, filho de Jacó, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Ele dá a paternidade legal a Jesus e dá a legalidade desta promessa. Embora Maria também fosse da descendência de Davi, mas no tempo bíblico, a genealogia não era contada pelas mulheres. Então, não importava de quem ele era filho, sendo a mulher. Não ia entrar na história, não ia fazer nenhuma profecia. Era sempre olhado para o lado paterno, para o homem. Então, embora Maria fosse da descendência de Davi, quem dá o cumprimento da lei, quem vai dar o nome, a descendência ao filho, é o pai, no caso, José. Tanto que, ao ler a genealogia de Jesus, nós ouvimos: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele não é o gerador de Jesus, não é ele que é o pai de Jesus biologicamente, mas ele se torna pai de Jesus legalmente, pela sua descendência. Assim, então, nós vemos este termo messiânico, que é dito para Jesus, o filho de Davi, tanto na profecia quanto na própria vida pública de Jesus. Nós recordamos alguns momentos, como quando o cego é curado por Jesus, ele grita: filho de Davi, tem piedade de mim. Então, confirma-se, Jesus é este filho de Davi esperado,
E José, da descendência de Davi, é quem faz com que esta profecia se cumpra verdadeiramente. Nós ouvimos durante o tríduo aqui, todos os padres falaram, não é, que José é o homem do silêncio. Foi repetido todos os dias. De fato, José é este homem do silêncio. Nada falou, mas tudo obedeceu. Nada falou, mas tudo escutou. E tudo que escutou de Deus, José obedeceu. Quem não escuta, não obedece. E quem não obedece, não agrada a Deus. Que nós, olhando para São José, na alegria da procissão, da festa, da missa, das devoções particulares, que nós aprendamos a silenciar diante de Deus para escutá-lo e obedecê-lo. E o silêncio de José é um silêncio que nos ajuda a nos colocarmos diante do mistério. Diante de um mistério tão grande, a gente se cala. A gente não vai questionar o mistério. A gente não vai procurar respostas absurdas, inventar. Diante do mistério, a gente se cala e adora. José está diante de um grande mistério, a encarnação do Verbo. A sua esposa está grávida, um mistério. Como assim? José, então, se cala, sai de cena silenciosamente. Eu fico triste, até chateado, quando ouço alguns padres, pregadores, ou quem quer que seja, falando dessa relação de José e Maria, como se José estivesse desconfiando de Maria, né? José achou que foi traído e abandonou em segredo para não denunciar. Nunca que o coração de José ia pensar isso de Maria. José conhecia muito bem Maria. E o coração de José também já estava preparado para isso, para essa vida, né, em Deus. Um homem voltado inteiramente para Deus. Enxerga naquela mulher também voltada inteiramente para Deus um plano, um projeto. Veja que esta obediência, esse silêncio de José, como disse, diante do mistério ali apresentado, faz com que José queira sair de cena. Mas José já sabia disso. Quando ele vê Maria grávida, por obra do Espírito Santo, José, que é da descendência de Davi, que conhece a lei, José sabia muito bem da promessa que viria o Messias, que uma virgem ia dar à luz, que seria da descendência de Davi. Então eu imagino que a ficha de José caiu e disse: essa profecia é para Maria. E ele então se sente tão distante, na sua humildade, sente-se distante daquilo. Então é como se fosse saindo de cena. E não vai contar nada para ninguém. Imagina se José chega em casa e diz: olha, Maria, né, está grávida, mas o filho não é meu. Todos iriam cobrar José: olha, denuncie. Então José não queria expor Maria para não acontecer-lhe nenhum mal. José, em segredo, sai de cena, pensando: esse mistério é para mim, não é? Como se não se sentisse parte disso. E é justamente isso que o anjo vem reforçar a José no sonho. Não, José, você vai dar o nome, ou seja, você será responsável, você terá autoridade, é você quem vai dar a descendência ao Messias que vai nascer, ao Cristo que você vai nomear. Assim, tudo que nós nomeamos, nós também possuímos, não é? Desde o Gênesis, Adão vai dando nome aos animais, às coisas, os pais dão nomes aos filhos. Então, dar o nome é sinal de que eu tenho uma autoridade. E José tinha esta autoridade humana, não é? Sobre Jesus. Jesus era obediente em tudo aos seus pais. Mas para mostrar que José, diante desse grande mistério que está na sua frente, ele cobre o mistério com o seu silêncio e na sua humildade. Assim também nós queiramos, como José, sempre diante dos mistérios divinos, silenciar, adorar e contemplar este mistério. José, então, saindo de cena, não é? Nós não vemos o momento da morte de José, mas sabemos que ele morre antes
da morte de Jesus, teve o grande privilégio, do qual todos nós queiramos também ter, de ser assistido na hora da morte por Jesus e por Maria. E então José vai silenciando, e este silêncio de José é importante, porque ao silenciar, ele faz com que a paternidade de Deus possa falar. Então José se cala para que a sua paternidade humana esteja silenciosa diante da paternidade divina daquele menino, a paternidade de Deus. Então, para que a paternidade do Pai, Deus, pudesse aparecer, José silencia, se cala. Então, hoje nós celebramos este grande homem, este santo homem, o santo mais importante da igreja, né? O homem santo. Depois da Virgem Maria, e claro, de Jesus, que é o santo dos santos, que é a santidade. Jesus é a santidade, e nós conhecemos os graus desse nosso culto, né? O culto de latria a Deus, o culto da hiperdolia, do louvor supremo a Nossa Senhora, e a São José, o culto de protodolia, o primeiro entre os santos, depois da Virgem Maria. E nós temos a certeza disso, de que São José é este santo com um título de culto específico e exclusivo para ele, porque nós vemos no princípio teológico, né, da santidade, qual o critério para a gente ver que uma pessoa é santa, se santificou? É o seu grau de proximidade com Jesus, é o seu grau de intimidade com Jesus. A gente olha para os santos, né, conhecendo a sua história, ou pelo que a gente viu dos santos, né, dos nossos tempos, pessoas íntimas a Jesus, amigos de Jesus, próximos de Jesus. E quem mais esteve próximo de Jesus do que Maria e José, ambos que ocupam os dois mais altos graus do nosso culto, da devoção da igreja, do louvor de todos os fiéis, o Pai universal da igreja e a Mãe da igreja, a Virgem Maria. Louvemos então ao glorioso São José neste dia de louvor, de glória. Quero concluir esse momento. Eu recebi hoje um verso, um poema de uma amiga da comunidade Shalom. Queria partilhar. Pequeno, simples, mas profundo. Pelo menos para mim falou muito, né, esse pequeno verso, e que nós também possamos nos apaixonar sempre mais por São José, como apaixonamos-nos por Maria, porque essa paixão, esse amor a eles nos levam a Jesus, como disse, os dois mais íntimos, que viveram mais íntimos com Jesus, que na intimidade de Maria e de José, nós também consigamos ser sempre mais íntimos de Jesus e alcançar assim também o grau da santidade. Ela escreve assim: escuta-se um jubiloso glória em meio ao silêncio quaresmal. E então nos perguntam o que há de tão importante que o branco então esconde o roxo habitual. Uns passam e gritam, viva! Outros, ide a José. Em uma grande procissão, impulsionados pela fé. Descobrimos o motivo. O glorioso São José, de Jesus, Pai adotivo, disponível por sua fé. O povo inteiro canta, desejando tua pureza, que tanto nos encanta. E as procissões aqui da terra são apenas um sinal das nossas almas que caminham sob o teu cuidado paternal. A ti cantamos alegres, declarando o nosso amor, patrono de toda a igreja, dócil e fiel zelador. Ensina-nos, ó São José, a amar a Jesus e Maria, e nessa procissão rumo ao céu, teremos a ti como guia. Fiquemos de pé e recorrendo a São José mais uma vez, como cantamos durante o tríduo, que
nossa prece, nosso louvor, nossa oração diante da proclamação da palavra de Deus possa fazer também os nossos corações vibrarem de alegria e de temor diante de tão grande mistério. Recorramos sempre ao glorioso São José. Quem muito anseia aprender a rezar, tome por mestre o glorioso José. Deus sempre atende o seu rogar, poderoso, grande Ele é. Poderoso, grande Ele é. Sempre socorre os devotos seus, os faz crescer na virtude e no bem. Sempre progride na oração, os amigos de São José, os amigos de São José. Recorrei a São José, recorrei, recorrei a São José, recorrei. São José, recorrei, recorrei a São José, recorrei a São José, a São José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Esta canção é um dos escritos, dos poemas de Santa Teresa d'Ávila, que nós possamos levar, que ela nos diz: quem muito anseia, quem muito deseja aprender a rezar, tome como mestre São José. Recorramos a São José para que a gente possa rezar, pois é a oração que nos une a Cristo e a nossa união a Cristo que nos faz santos, que nos faz chegar ao céu. Professemos a nossa fé